Olá, muito bom dia. Se quer saber as diferenças fundamentais entre a pintura a óleo e acrílico, então não percas este tutorial, porque eu vou-te dizer, baseado em casos concretos em pinturas reais, quais são os resultados, os impactos dos dois meios em diferentes tipos de pintura. Por isso, se estás indeciso, se não sabes ainda qual é o meio que vais utilizar nas tuas pinturas, ou ainda estás a tentar apalpar terrenos entre o óleo e o acrílico, então este tutorial é imperdível. Vamos a isso! Este é um exercício prático em que vou mostrar como é que as tintas ao óleo e as acrílicas reagem quando fazemos uma pintura, de forma que as diferenças se tornem evidentes para vocês. Vou começar por construir a respectiva palete com as três cores primárias e o branco. Para que o teste seja o mais rigoroso possível, vou usar uma espátula específica e utilizar pincéis idênticos e específicos para cada passo deste exercício. A primeira diferença que encontramos é a consistência da tinta à saída do tubo. A tinta acrílica é mais fluida, mais líquida, e a tinta a óleo é mais pastosa, mais espessa. Este facto vai ter um impacto direto na pintura, como veremos. Temos colocadas as tintas na palete e vamos olhar para os aspectos básicos característicos de cada tinta. A tinta acrílica utiliza água para a limpeza dos pincéis e para a mistura das cores. Nos óleos, a limpeza dos pincéis faz-se com a essência terbentina e a mistura das cores pode ser feita com a essência terbentina ou com óleo de linhaça ou de linho. Nunca misturar óleos com água. Por favor, não façam isso. Ainda não estou a falar da limpeza dos pincéis no final da sessão. Essa é diferente e vou mostrar no final do vídeo como se faz isso. Durante a sessão, limpamos os pincéis com água para o acrílico e com terbentina para o óleo, retirando o excesso com um pano de cozinha ou com papel de cozinha. Neste aspecto, de manter os pincéis limpos, o acrílico, que utiliza apenas a água, é um processo muito mais simples e mais barato do que manter os pincéis limpos na pintura a óleo durante a sessão. Bem, sem demora, vamos avançar para as diferenças efetivas na pintura. Vou pintar uma mancha de azul com acrílico e com outro pincel vou fazer uma mancha da mesma cor na tela. Utilizei diretamente as cores dos tubos sem acrescentar água no acrílico ou óleo de linhaça na pintura a óleo. Podemos ver na pintura com a tinta acrílica uma transparência superior ao óleo. Nota-se mais o branco da tela através da tinta. É um resultado esperado face à consistência que vimos quando colocamos as tintas na paleta. Vamos agora limpar os pincéis com água e com essência. Vamos retirar um pouco de amarelo da palete e vamos misturá-lo com o azul. O resultado é obviamente verde. A teoria da cor não muda seja qual for o meio utilizado. Podemos utilizar guache, aguarela, óleo ou acrílico. Agora fazemos a mesma mistura do amarelo e do azul com os óleos. O verde pode ser um pouco diferente devido aos pigmentos naturais, são as diferenças de produtor. Mas a diferença que tem a ver com o meio que estamos a utilizar, com aquilo que vos quero mostrar, é a transparência, que continua a ser maior no acrílico. Os óleos continuam a ser uma mistura mais sólida, mais opaca, como seria de esperar, tendo em conta a diferente consistência das tintas à partida. Vamos agora fazer a mistura das tintas com os meios recomendados para cada tipo de pintura. Água para o acrílico e óleo de linho ou de linhaça para o óleo. Vamos fazer isso com o vermelho e verificar o que se passa na tela. Pintamos primeiro com as tintas acrílicas e água. Depois, juntando um pouco de óleo na palete, fazemos o mesmo para o vermelho com a pintura a óleo.
Podemos verificar que, ao juntar água e óleo, respectivamente, para os dois tipos de tintas, aumentamos a fluidez da pincelada. Fica mais fácil esticar a tinta nos dois casos. No entanto, a utilização da água aumenta a transparência no acrílico, mas não altera, pelo menos visualmente, a opacidade do óleo. Reparem que, ao acrescentar a água para a mistura, no caso do acrílico, o comportamento é muito semelhante ao que acontece com o guache. No entanto, o óleo mantém a mesma personalidade base. Vamos agora testar a mistura de duas cores, amarelo e vermelho. Vamos misturar com água, no caso do acrílico, e fazemos aqui uma bola cor de laranja. Repetimos o processo para a pintura a óleo, realizando a mistura como mandam as regras, ou seja, acrescentando óleo de linho. A diferença no resultado é esperada. Temos mais transparência no acrílico, mantemos a opacidade na pintura a óleo. Tivemos resultados muito regulares nestes testes, mas as principais diferenças ainda estão para vir. Vamos limpar os pincéis para testarmos agora como funcionam os degradês. Uma notinha. Na limpeza durante a sessão, os pincéis de acrílico ficam mais limpos do que os pincéis utilizados na pintura a óleo, que vão acumulando resquícios entre cada utilização, de cada vez que os vamos limpando. Estes só ficarão totalmente limpos quando fizermos a limpeza no final da sessão, como vos vou mostrar. Vamos pintar uma zona de vermelho nos acrílicos, sem usar água. E, com outro pincel, coloco outra zona de amarelo, separadas inicialmente na tela. Quero-vos mostrar com isto como funciona o degradê, ou, em inglês, o blending, ou esfumato. Depois das duas cores estarem colocadas na tela, o degradê faz-se juntando em zigue-zague essas duas zonas de cores. Preferencialmente, utilizaria um pincel limpo. Neste caso, utilizei o pincel que tem a cor mais clara. Depois de fazermos o zigue-zague entre as duas cores, podemos agora ajustar esta zona da junção. Fazemos o mesmo processo para o óleo. Na pintura a óleo, dada a maior pastosidade das tintas, é necessário um maior número de pinceladas para pintar uma superfície. Arrastar a tinta é mais pesado no óleo. As duas cores, vermelho e amarelo. Fazemos também o zigue-zague no óleo e depois ajustamos. O degradê conseguido com o óleo fica mais suave do que aquele que foi efetuado nos acrílicos, porque neste caso a maior pastosidade suaviza o andamento da mistura. Agora vamos utilizar uma figura geométrica muito conhecida, o cubo, ou melhor, dois cubos, para testar como funciona o aclarar e o escurecer das cores. Vamos efetuar essas misturas diretamente na palete. Vou pintar separadamente cada face em cada cubo para vocês verem melhor o resultado de cada um dos passos. Vou começar por pintar a face da frente de cada tubo com o vermelho. Demoro um pouco mais a pintar a face do cubo da pintura a óleo, devido à tal necessidade de usar mais pinceladas para arrastar a tinta a óleo, sobretudo porque não estou a utilizar o óleo de linho na tinta. Agora vou pintar a parte de cima do cubo, que defini como mais luminosa, é mais normal. Vou pegar na espátula e vou misturar na palete o vermelho com o branco. Assim vocês podem verificar também como é que funciona a mistura com o branco no acrílico e no óleo. Fiz esta mistura para os dois casos, sem estar preocupado em acertar os tons. Estou a fazê-lo apenas para verificarmos as diferenças que efetivamente tornam diferente a utilização do óleo e do acrílico. Efetuar a mistura de cores na paleta, aclarar ou escurecer, é igual, quer seja em acrílico ou com tintas a óleo.
Temos apenas que considerar as diferenças de pigmentos próprias das marcas e saber que a pastosidade do óleo se mantém mais elevada em todos os casos. Não seria difícil conseguir o mesmo tom para as superfícies do cubo, mas para o efeito deste exercício, fico satisfeito se houver uma ligeira semelhança. Não preciso de rigor a 100%. As superfícies de onde incide a luz já estão pintadas. Vamos agora limpar os pincéis para fazer a mistura para a zona das sombras dos cubos. Vou utilizar a regra da criação das sombras utilizando as cores complementares. Vou acrescentar nos dois casos um pouco de azul ao vermelho base. Tal como para a superfície do topo do cubo, também aqui conseguiria com mais ou menos trabalho obter o mesmo tom. Mas o que interessa é que vejam as diferenças entre as pinturas, como as vemos e sentimos no final. Voltamos a lavar os pincéis para terminar o exercício dos cubos, definindo os contornos através da pintura de um fundo azul. Com a pintura do fundo, para além de verem como se comporta a sobreposição do azul sobre o vermelho, será também mais fácil identificar as diferenças comparando a totalidade da obra. Por exemplo, no acrílico notamos alguma transparência, mesmo sendo o azul uma cor mais escura. Ao pintar o fundo, dada a facilidade de esticar a tinta na tela, verificamos que os contornos do cubo, efetuados com o acrílico, são definidos com uma grande rapidez. Vou fazer o mesmo com o óleo, tendo sempre cuidado de utilizar o pincel certo. Quando utilizamos a tinta a óleo, os contornos podem ficar menos definidos, com menos contraste, uma vez que custa mais arrastar a tinta até ao contorno do cubo. Outra diferença fundamental. Passados alguns minutos, no acrílico, a cor vermelha do cubo já secou, pelo que não se mistura com o azul. No óleo, as cores na tela continuam úmidas, misturando-se quando se tocam. Não sei se, ao observarem o vídeo, conseguem ver as diferenças e formular uma opinião sobre aquilo que é realmente diferente entre o acrílico e o óleo. Mas eu, olhando para os cubos na tela, posso garantir que, para além das diferenças das cores e tons, que não são relevantes para o caso, temos diferenças substanciais no corpo da pintura. Talvez as transparências do acrílico transmitam mais alegria à pintura, mas o óleo consegue imprimir um aspecto de mais acabado ao cubo. Na arte, os gostos discutem-se. E aqui a decisão pode ser uma questão de gosto. Falta mostrar aquela característica que, quanto a mim, define a essência de um e de outro tipo de pintura: a secagem da tinta na tela. E vou mostrar como funciona essa característica na prática, utilizando a zona de vermelho que pintei há cerca de 15 minutos. Passo um papel de cozinha na pintura com acrílico na esperança de retirar alguma da tinta e não se passa nada. Pelo contrário, no óleo acontecem duas coisas. O papel arrasta a tinta na tela e alguma da tinta fica agarrada ao papel de cozinha. Isto altera completamente o que podemos fazer nessa área depois. Vou mostrar utilizando o amarelo. No acrílico não há mistura de cores e, sendo uma cor clara, deixa transparecer de forma visível o vermelho da camada inferior. No óleo, como retiramos grande parte da tinta, crio uma pincelada muito homogénea, integrando-a no fundo de uma forma muito flexível. Vou controlar essa integração acrescentando mais tinta ou arrastando os contornos da nova cor. No caso do óleo, se colocar amarelo sobre a zona que não limpei com o papel, vou obter uma cor e tom que resulta da mistura entre a tinta anterior e a pincelada de amarelo. E posso controlar o resultado dessa mistura colocando mais ou menos amarelo. Fazendo o mesmo no acrílico, como podem ver, as cores não se misturam, sobrepõem-se. Aqui posso controlar o nível de sobreposição, ou se quiserem transparência, colocando mais ou menos amarelo. O vermelho da primeira camada não se altera.
como podem ver de forma evidente ao alargar a nova zona de amarelo para uma área da tela sem tinta. Creio que as diferenças e o impacto na pintura ficam ainda mais evidentes com este exemplo. Mesmo conhecendo as diferenças que vos mostrei, não será fácil tomar uma decisão sobre qual comprar, óleo ou acrílico, pois falta o mais importante, a experiência. Eu, depois de ter experimentado, posso garantir que não vou mudar para a pintura acrílica. Vou manter-me fiel ao óleo. E se alguém me disser que com a rapidez de secagem poderia fazer mais obras no mesmo tempo, ponto que a versatilidade do óleo me permite fazer as obras que quiser, sempre que quiser, com a rapidez que quiser. Posso corrigir ou alterar no momento, obtendo uma grande satisfação com a pintura. Agora, como prometido, vou mostrar como se lavam os pincéis no final da sessão. Posso adiantar-vos que o método e a preocupação com o manuseamento dos pincéis é igual, seja para o acrílico ou para o óleo. Utilizo detergente de lavar louça, concentrado, e numa primeira passagem retiro grande parte da tinta que ficou retida nos pincéis. Depois, temos que fazer a limpeza um a um com o mesmo método. E, quando a espuma da limpeza ficar sem cor, passa por água e já está o pincel limpo. Um cuidado, para não estragar os pelos dos pincéis, o movimento de limpeza na mão não é ao calhas. Devem manter os pelos sempre unidos, como se estivessem a pintar a vossa mão. Mostro aqui o movimento apenas com água para verem o cuidado que temos de ter. Quanto à limpeza da palete, já há diferenças. As tintas a óleo podem ser deixadas na palete no final da sessão, uma vez que se mantêm utilizáveis durante vários dias. As cores acrílicas têm de ser limpas, uma vez que, se ficarem na palete, vão secar e não podem ser reutilizadas. Eu utilizo uma palete de vidro que torna muito fácil a remoção da tinta com uma espátula, seja para o óleo ou para o acrílico. Depois, basta o papel de cozinha para voltar a deixar a superfície da palete imaculada. Como vou limpar toda a palete que utilizei para o exercício, vou aproveitar as cores a óleo colocando-as noutra palete. Quando estou a falar de uma palete de pintura a óleo, limpo apenas as zonas das misturas e mantenho as tintas para poder voltar a utilizar. Chegámos então ao fim deste tutorial. Se ele foi útil para formar a vossa opinião sobre as diferenças do óleo e do acrílico e se eventualmente vos ajudou a decidir sobre qual comprar para começar a vossa atividade de pintura, então para mim é excelente, é isso que se pretende. Se gostaram deste tutorial, provavelmente também vão gostar muito deste que eu vos recomendo. E comentem. Comentem, porque os vossos comentários para mim são muito importantes. Eu aprendo, comento e trio ações para as próximas aulas. Os likes, as subscrições e as ativações também são importantes para manter em continuidade este canal. Por isso, o último conselho, diverte-te a pintar e, sobretudo, que sejas muito feliz.